Olá, turma. Me chamo professora Gabriela e hoje a nossa aula será sobre adaptação dos seres vivos. O que é adaptação? Os cientistas consideram a adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. Observem essa imagem, a borboleta coruja. A borboleta coruja, ela tem nas suas asas uma imagem semelhante aos olhos de uma coruja. A coruja é um predador e, de certa maneira, ela coloca medo nos animais que se alimentam da borboleta. Então, quando as borboletas apresentam essa imagem nas suas asas, elas afastam os animais que se alimentam dela, ou pelo menos elas deixam com que esses animais fiquem com dúvidas e dá tempo, de certa forma, delas fugirem. Né? Então, essa característica que os animais têm, essa característica adaptativa, né, na qual elas imitam outros animais, é chamado de mimetismo. Quais são os tipos de adaptação? Então, nós vamos falar de alguns tipos de adaptação que estão relacionadas a alguma coisa, né, alguma característica. Então, nós vamos falar de adaptações relacionadas aos fatores não vivos, adaptações ligadas à alimentação de alimento, à obtenção de alimento, a adaptações relacionadas à sobrevivência a predadores e adaptações ligadas à propagação de sementes de plantas. Vejam aqui nessa imagem que a gente tem a lagartixa cauda de folha. Percebam que esse animal ele se assemelha, né, a sua cauda a outras folhas secas, né, próximas a ele, então ao ambiente que ele se insere. Então, de certa forma, essa característica o permite sobreviver, aumenta as suas chances de sobrevivência. E ele, de certa forma, passa despercebido, né? Os animais que se alimentam, né, que predam esse lagarto, né, essa lagartixa, eles não vão enxergar ele no ambiente, né? Então, essa capacidade que os animais têm de se esconderem no ambiente porque se assemelham ao ambiente no seu entorno é chamado de camuflagem, tá bom? Então, essa característica da lagartixa cauda de folha aumenta as suas chances de sobrevivência, é uma característica adaptativa. E como é que acontece a adaptação? É importante compreender que a adaptação faz parte de um processo denominado evolução, que ocorre ao longo das gerações. Então, o conceito de evolução vocês vão ver com mais detalhes nas outras séries e também no ensino médio, mais profundamente. Mas agora eu já vou dar falar um pouquinho sobre essa questão, né? Então, vocês percebam que a adaptação é um processo que ocorre ao longo das gerações. Então, em um determinado momento, um indivíduo adquire uma mutação genética, sofre uma mutação, uma modificação genética, e essa modificação, essa característica, aumenta as suas chances de sobrevivência. Então, essa característica é passada ao longo das gerações para os seus descendentes. Então, essa característica adaptativa, ela é dessa forma passada ao longo das gerações, tá bom? Então, a adaptação, ela faz parte desse processo evolutivo, né? Nessa imagem a gente tem a zebra e a leoa, que é a predadora da zebra. Então, a zebra, ela tem uma característica adaptativa que nós vamos falar lá na frente. Então, é importante para a continuação da nossa aula que vocês relembrem alguns conceitos. Um deles são os fatores vivos. Vivos corresponde aos seres vivos. Então, os seres vivos correspondem aos fatores vivos, que também são chamados fatores bióticos. Nessa imagem, a gente tem diversos seres vivos. Outro conceito importante são os fatores não vivos, né, que também são chamados fatores abióticos. Então, bio, vida. Né? Então, nós temos alguns fatores abióticos, como a luz, o ar, a água, os nutrientes que estão presentes no solo e que alimentam as plantas. Vamos iniciar falando alguns exemplos de adaptações aos fatores não vivos.
né? Então, um dos exemplos de fatores não vivos são as temperaturas, e nós vamos falar de adaptações ligadas a baixas temperaturas. Então, o urso branco, que vive nas regiões polares do planeta, ele apresenta uma grossa camada de gordura que funciona como um isolante térmico. Essa característica de apresentar essa camada de gordura o auxilia, né, é uma característica adaptativa que aumenta as chances de sobrevivência nesse ambiente gelado. Um outro exemplo de adaptações de animais a baixas temperaturas são aves migratórias. Tá? As aves migratórias no inverno, em seus lugares de origem, no período de inverno, elas migram para regiões mais quentes, onde elas possam se reproduzir. Então, aqui a gente tem uma imagem de aves migratórias. Então, nós temos aqui exemplos de aves migratórias no Atol das Rocas. O Atol das Rocas é uma região marinha de conservação ambiental, onde apenas tem acesso a essa região pesquisadores cadastrados, né? Então, a gente percebe a quantidade bastante grande de aves migratórias que vêm se reproduzir nessas águas, nessa região que pertence ao Rio Grande do Norte, então, é uma região quente em relação aos seus lugares de origem, tá bom? Uma outra adaptação, também ainda relacionada a fatores não vivos, são ambientes com pouca água. Então, aqui no interior do nosso estado, as regiões, nós temos uma região típica semiárida, né? Então, nesses locais ocorrem os cactos, né? Os cactos são plantas típicas da caatinga, o bioma, né, típico do Nordeste brasileiro. E esses cactos, eles apresentam folhas modificadas em espinhos. Essa adaptação dessas folhas modificadas em espinhos permite que essa planta ela perca água de forma mais lenta, mais lentamente. Um outro exemplo agora, não mais falando de fatores não vivos, agora sim fatores ligados à alimentação, adaptações, nós temos o exemplo do tamanduá e do beija-flor. Tá? O tamanduá ele apresenta essa língua que tem um muco pegajoso que permite com que ele se alimente de formigas, né? Inserindo a sua língua nos formigueiros, tá bom? E o beija-flor ele tem um bico longo e fino que permite com que ele se insira nas flores e adquira, né, um líquido nutritivo dessas plantas. Alguns insetos apresentam a característica semelhante a um exemplo de camuflagem, no qual o inseto ele se aproxima do ambiente, tá bom? Uma outra característica adaptativa, que eu já comecei a falar no outro slide, mas agora eu quero falar com mais ênfase, é a habilidade de fuga da zebra. Né? Então, a zebra ela tem uma capacidade de reagir muito rapidamente a movimentos de predadores. Então, elas conseguem, através desses seus movimentos rápidos, né, dessa sua habilidade de fuga, escapar, né, dos seus predadores. E com isso, eles aumentam suas chances de sobrevivência. Algumas plantas, como a roseira, apresentam espinhos, né? E o porco-espinho também tem espinhos. Então, essas duas características desses dois seres vivos, né? O porco-espinho, ele afasta os seus predadores, porque os predadores eles vão pensar duas vezes antes de se alimentar do porco-espinho, porque eles vão sair com o focinho todo espetado por espinhos. Então, eles pensam antes de se alimentarem do porco-espinho, que seria um gasto muito grande. Então, muitas vezes eles evitam se alimentar desse animal. E a roseira, ela tem no seu caule espinhos que afastam os herbívoros, tá bom? Alguns frutos, eles são bem suculentos e atrativos e atraem um grande número de animais. Né? Esses animais, eles se alimentam e muitas vezes as sementes desses frutos, elas saem intactas, né? Ao eliminar pelas fezes. Então, em algum momento, esses animais, eles se alimentaram em um determinado lugar e eliminam essas sementes em lugares bem distantes, em outro lugar diferente. Então, isso ajuda, né, na propagação de sementes de plantas. E é uma adaptação desses frutos a esse aumento da propagação de sementes. Outra planta é o carrapicho, né? O carrapicho ele tem esses frutos que grudam no pelo dos animais. Os animais, em algum momento, ficam com esses carrapichos grudados
e levam esses carrapichos para lugares bem diferentes, né, auxiliando na propagação de sementes de plantas. E por fim nós temos o dente de leão, que é um fruto, esse fruto que essa estruturinha que está voando, vocês percebem nessa imagem aqui, ele é um fruto adaptado ao vento, então eles têm essa pluma, né, e são estruturas um pouco grandes, abauladas, e que permitem serem levadas pelo vento, tá bom? Então é uma adaptação também à propagação de sementes de plantas. Por hoje é só, turma, e ficamos por aqui com a nossa aula de adaptação dos seres vivos. Muito obrigada!